Abra sua Bíblia no livro de Lucas, Lucas capítulo 5, nós vamos meditar Eu ia começar a leitura a partir do versículo 4, eu vou começar no versículo 1. Vocês têm ele aí? Lucas capítulo 5, a partir do versículo 1. Amém, pessoal? Acompanha com atenção. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genesaré e uma multidão o comprimia de todos os lados. Diga comigo, para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que estava lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão, repita comigo, vá para onde as águas são mais profundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu, mestre, diga comigo, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Repita novamente comigo, mas porque és tu que está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Ou quase foi a pique o barco. Abaixa sua Bíblia, acompanhe comigo aqui a direção que nós vamos trazer da mensagem, porque essa passagem bíblica nos dá uma direção extraordinária, né, daquilo que nós devemos fazer, praticar. A primeira coisa que eu quero mostrar, você vê que as pessoas estavam ali se comprimindo, se esforçando ao máximo, se apertando, se comprimindo para fazer o quê? Para ouvir a palavra. Ponto principal. Estavam ali ansiosas, com sede, com fome, para ouvir, pode sentar os obreiros, para ouvir a palavra.
Jesus vem, viu os barcos ali, entrou em um dos barcos, pediu que afastassem o barco um pouco, e ele utilizou aquele barco, o barco que era de Simão, de Pedro, e começou a utilizar o barco para trazer a palavra, para ensinar. Quando terminou o sermão, Jesus disse assim: vá para onde as águas são mais profundas. Diga comigo, vá para onde as águas são mais profundas. Simão disse: Senhor, nós nos esforçamos a noite toda, nós lutamos, nos esforçamos a noite toda, mas como és tu que está mandando, como o Senhor está mandando, ou outra tradução diz assim, pela tua palavra, nós vamos. E eles foram. E aí, está aqui um exemplo extraordinário, né? Aquilo que não tinha dado certo antes, aquilo que foi um fracasso antes, porque eles se esforçaram a noite inteira, mas não pegaram nada, não é verdade? Sim ou não? Se esforçaram, não foi falta de esforço, está escrito isso. Eles justificaram, nós nos esforçamos a noite toda, mas pela tua palavra nós vamos. E foram extremamente bem-sucedidos, foram extremamente abençoados. Agora presta atenção que eu vou trazer duas direções importantes aqui. Nós temos duas situações aqui para refletir. Realmente é no literal. Essa palavra aqui, a grande transformação da minha vida foi em cima dessa palavra. Essa palavra é uma palavra que eu amo, porque eu me lembro como se fosse hoje, num dia de choro, num dia de desespero, sem saber o que ia fazer, né? As coisas não dando certo, nada dava certo, nada fluía, tudo que tentava fazer dava errado, nada prosperava, a coisa realmente amarrada. E eu me lembro que numa noite de aflição, de desespero, eu comecei a meditar, justamente abri a Bíblia aleatoriamente e comecei a tentar ler a Bíblia. E eu caí justamente nessa passagem bíblica. E quando eu li essa passagem, eu tive uma interpretação incrível dela. Não foi difícil para mim entender. Eu olhei e falei, poxa vida, pescaram a noite inteira, tentaram, se esforçaram, voltaram com as redes vazias, estavam lavando as redes porque a pesca foi frustrada, foi fracassada. Agora Jesus vem, entra no barco, direciona, mostra, ensina o que fazer, manda ir a alto mar, mostra onde lançar a rede, eles lançam as redes, e aquela pesca que foi fracassada foi extremamente bem sucedida, o resultado foi completamente diferente. Falei, poxa vida, isso é o que está acontecendo comigo, isso é o que está acontecendo comigo. Eu lanço minha rede, mas minha rede não volta vazia, não tem sucesso. E aí, aqui foi a minha oração, a minha entrega em cima dessa palavra, porque não é simplesmente, o que acontece? Muita gente tem lutado, mas muitas pessoas têm lutado como os discípulos aqui, têm se esforçado, mas se esforçado do seu jeito, se esforçado da sua maneira, se esforçado simplesmente, lutado na força do braço, né? Luta, se esforça, luta de maneira humana, e o resultado é sempre insatisfatório, é frustrado, é fracassado, não é aquele resultado que se espera. E a verdade é, se eu quero uma mudança, porque o cristianismo, assim como as pessoas têm seu estilo de vida lá fora, o cristianismo é um estilo de vida.
Nós fazemos exatamente como foi feito aqui. Nós convidamos Jesus para entrar no barco. Que barco, bispo? O barco da minha vida, o barco da minha casa, o barco dos meus negócios. Nós convidamos Jesus para entrar. Todo mundo tem a sua maneira de conduzir a sua vida. Tem gente que bate no peito e diz: eu sei como fazer, eu sei o que fazer, eu sei como trabalhar, mas os resultados não são satisfatórios, não é o que se espera, não é o que gostaria. Simão teve uma virtude aqui. Simão disse assim: Senhor, nós nos esforçamos a noite inteira, nós sabemos como trabalhar nessa área, nós sabemos como funciona a pesca, nós sabemos como é, nós temos experiência. Repita comigo: nós temos experiência. Nós temos experiência nessa área, nós entendemos, faz tantos anos que eu lido com isso. Simão disse isso ou não? Você viu essa leitura aqui? Não. Ele diz assim, simplesmente: nós nos esforçamos, mas deixa para lá, pela tua palavra, por causa da tua palavra, como o Senhor está mandando, como o Senhor está dizendo, nós vamos fazer. Amém? Está vendo uma pessoa que se esvaziou? Não ficou com seu achismo? Eu acho que assim não funciona, eu acho que assim não tem jeito, eu acho que assim não dá certo, porque eu já tentei assim. Eles também já tinham tentado. Eu já tentei dessa maneira, eles também já tinham tentado, só que tentou do seu jeito, tentou da sua maneira, tentou na força do seu braço, tentou sozinho. Jesus não estava no barco, Jesus não estava no barco, Jesus não estava com eles direcionando. Amém, pessoal? O cristianismo é um estilo de vida. Quando nós convidamos Jesus para entrar no barco, nós seguimos a palavra. Não importa o que eu estou sentindo, não importa o que eu tenho vontade, nós seguimos a palavra. Não importa se eu estou com raiva do fulano, ou do beltrano, ou do ciclano, não importa se eu estou magoado, não importa se eu estou com vontade de pegar um no pau e moer ele no pau, porque ele tem feito coisas que tem. Não, o que importa é o que diz a palavra. Ser cristão é seguir a palavra. Ser cristão não é seguir os seus impulsos. Ser cristão não é seguir a sua personalidade. Ser realmente um homem de Deus, uma mulher de Deus, não é seguir a sua própria natureza humana, é seguir a palavra. Porque se formos seguir a nossa natureza humana, vamos viver fazendo besteira, porque não sabemos. Muitos já temos essa experiência na pele, de escolhas erradas, decisões precipitadas, agindo no orgulho, agindo magoado, agindo na emoção e se afundando cada vez mais. Ser cristão não é ficar com o que eu tenho vontade, é ficar com o que está escrito, é com o que eu sei. É viver segundo a palavra, não segundo as minhas vontades. Eu estou com vontade de fazer isso, mas o que a Bíblia me ensina? A Bíblia me ensina não fazer, então não vou fazer, vou passar por cima das minhas vontades. Amém, pessoal? Não é uma coisa fácil, mas se nós queremos, realmente, se nós queremos Jesus conosco continuamente, no barco, de nos dirigindo, ouvindo a direção dele, se convidamos ele para entrar, então precisamos seguir a palavra dele. Estou certo ou estou errado? Porque não adianta convidar Jesus para entrar no barco, se eu não estou disposto a ouvir a palavra dele. Porque Jesus podia estar no barco com eles, e a hora que Jesus disse: vá, faze-te a alto mar, vá, afaste, leve o barco a alto mar, se aprofunde. Ele está dizendo assim: sai daqui da beira, sai do raso,
saia do raso e vá para a profundidade. Diga comigo, saia do raso e vá para a profundidade. Saia do raso. Muitas pessoas, espiritualmente ela está vivendo no raso, mas se ela quer viver coisas extraordinárias, tem que haver profundidade. Tem que levar, você tem que ir aonde há profundidade, ou seja, tem que se aprofundar. No raso, a pesca não será satisfatória. E se eu convidei Jesus para entrar, então poderiam os discípulos, Jesus está dentro do barco e diria a eles: faz o seguinte, leva o barco a alto mar e eu vou mostrar a você, aonde vocês vão lá. Não, desculpa, nós não vamos fazer porque isso aí nós já fizemos. Nós não vamos fazer, sabe porque o senhor tem experiência nisso? Nós temos experiência nisso. Não importa a experiência, o que importa é a bênção. O que importa é a bênção. Se a bênção de Deus estiver, se eu estiver seguindo a palavra, é aquela velha frase: até o que tem tudo para dar errado dá. Até o que tem tudo para dar errado dá certo. Mas eu preciso seguir. Se você quiser continuar no raso, não quiser se aprofundar, sinto muito em te dizer, se conforme com o mesmo resultado. Se você quer resultados maiores, tem que se aprofundar. E grave o que eu estou te dizendo: ser cristão não é fazer o que tem vontade ou o que não tem vontade. Ser cristão é seguir a palavra para viver o que nela está escrito. Está entendendo o que eu quero dizer ou não? E se você cochilar daqui, eu vou descer aí e vou falar: acorda, por favor, não cochila. Ser cristão é isso, porque não adianta, nós queremos viver muitas coisas, nós queremos viver coisas extraordinárias, porém, nós, primeiro, tem gente que não convidou Jesus para entrar no barco. Segundo, tem gente que convidou, mas não ouve a palavra dele. A direção que ele dá não segue. A direção que ele dá não segue. E está querendo uma pesca extraordinária. Está querendo viver milagres extraordinários. Se eles não tivessem levado o barco ao alto mar, você acha que eles teriam vivido milagres extraordinários? Sim ou não? Não. E nós precisamos entender isso. Tem que haver profundidade. Você tem que se aprofundar. Quer coisas maiores, quer viver coisas maiores, tem que se aprofundar. Quer que a pesca seja extraordinária, tem que se aprofundar. Sai do raso. Tem que se aprofundar no relacionamento com Deus, tem que se aprofundar na fé, tem que mudar o estilo de vida, tem que mudar o estilo de vida, porque eu tenho que seguir o que a Bíblia tem me ensinado. Acho que não é bem assim, a gente descobre isso lá na frente, quando a gente se cansa, luta, vê que não chega a lugar nenhum, e aí se cansa, aí descobre que só através de viver a palavra, seguindo a direção do Senhor, nós vamos alcançar, desfrutar daquilo que almejamos. Amém? Êxodo 3, 1 ao 5. Êxodo 3, do 1 ao 5. Êxodo 3, do 1 ao 5. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho
para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. Ele ficou impressionado com aquilo que ele estava vendo. Ele ficou encantado, porque ele viu um arbusto em chamas, porém, o arbusto não era consumido pelas chamas. Ele se aproximou para ver aquilo que estava acontecendo, disse: poxa, que impressionante isso, que maravilhoso. Aí pensou: por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, então do meio da sarça o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Repita comigo: tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. O primeiro ponto que eu quero frisar, preste atenção no que eu vou dizer para você. Moisés foi criado no Egito. Moisés foi criado no palácio. Moisés foi criado no luxo, na riqueza. Ele foi criado na riqueza, como príncipe. Deus tinha um grande propósito com ele, uma grande obra na vida dele e através dele. Deus não se revelou a ele, não se manifestou, não falou com ele no Egito. Deus se revelou a ele, se manifestou a ele no deserto. Ele não teve um encontro com Deus no Egito. Ele teve um encontro com Deus no deserto. O deserto, quando a pessoa está no deserto, ele se sente só, ele se sente deprimido, solitário. É uma guerra de sentimentos dentro dele. É uma guerra de sentimentos e pensamentos. Só que, quando Deus quer falar intimamente, quando Deus quer se revelar profundamente a um homem, é no deserto que Deus fala com ele, como o caso de Moisés. Foi ali, nessa situação, que ele teve o seu encontro com Deus. Foi nessa situação
E não foi só aquela coisa, sabe, aquela coisa que a pessoa está vendo algo impressionante, ele vê algo impressionante espiritualmente, ele vê algo impressionante, porém ele se aproximou para ver o que estava acontecendo, Deus se revelou a ele, Deus falou com ele, e a partir desse momento, ele seguiu, não ficou só com aquela coisa impressionante que atraiu a sua atenção, ele seguiu na direção que Deus estava dando a ele, e ele não viu uma coisa impressionante, ele viu dezenas, centenas de coisas impressionantes, de maravilhas extraordinárias, não foi uma. E por que isso aconteceu? Porque ele se aproximou para ver Deus falar com ele, ele ficou impressionado com o que estava acontecendo e com o que Deus falou com ele, através daquele arbusto, só que a partir dali ele seguiu a direção que Deus estava dando, e ele não viu uma coisa impressionante, ele teve uma vida extraordinária, uma vida presenciando a glória de Deus, não só na vida dele, mas através da vida dele, amém? Mas não é porque ele ficou, aproximou, viu, nossa, que impressionante, lindo, maravilhoso, mas continuou seguindo o seu próprio caminho, não, agora ele seguiu o caminho do Senhor, a direção que o Senhor estava dando. Quem está entendendo, por favor? É inteligente que nós possamos entender. O mundo geme, o mundo está gemendo, as pessoas estão vazias, as pessoas estão correndo de um lado para o outro e não sabem mais o que fazer, estão vazias, angustiadas, depressivas, completamente sem direção. E aonde nós encontramos segurança? Em Deus, na direção de Deus. Está se sentindo no deserto? Deserto é a hora do encontro com Deus, é hora de parar. Moisés, o que Moisés falou? Diga comigo, eis-me aqui. Moisés, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, o que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu faça? Deus, como disse, Deus tinha um propósito com ele, na vida dele e através dele, amém? Como tem com você, como tem com você. E é inteligente que você pare e diga, Senhor, eis-me aqui. É inteligente que o Senhor diga, vá aonde há profundidade, e você ouça. É inteligente, porque é onde você vai viver aquilo que você quer viver. E está na hora, desculpa a sinceridade, tá? Falo com você e falo com amor, não falo para te atacar e nem para te agredir. Quantos anos você tem? Responda para você mesmo. Deu tudo certo? A forma de você conduzir a sua vida? A forma que você tem conduzido a sua vida tem dado certo? Você está feliz? Está onde gostaria? Não está na hora de mudar? Não está na hora de realmente viver uma fé? E de levar a sua fé a sério? Não é vir à igreja, é viver um relacionamento com Deus. Que consequentemente, se você vive um relacionamento com Deus, você vai estar na casa do Senhor. É viver um relacionamento. Sabe o que eu considero o maior milagre
dos dias de hoje, vou te mostrar agora. João 3, por favor. João 3. João 3. João 3, a partir do versículo 1. Diz assim, ó: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus, um líder religioso, na verdade. Ele veio a Jesus, diga comigo, ele veio a Jesus à noite. Sabe por que ele veio à noite? Porque ele não queria ser visto por ninguém. Ele veio à noite porque ele não só não queria ser visto, como não poderia ser visto, porque o que diriam, né? O que diriam dele como um líder judeu, um líder religioso, indo até Jesus? Ele veio a Jesus à noite e lhe disse: mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais e milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Ele está dizendo, ninguém pode fazer o que tu fazes se não for de Deus. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade. Diga comigo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Repita em voz alta, por favor. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer. Ele não entendeu, mesmo sendo um líder religioso, ele não entendeu o que era nascer de novo. Poxa, um homem não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e nascer de novo. Respondeu Jesus, repita comigo, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer, diga comigo, da água e do Espírito. Em voz alta, por favor. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Hoje o maior milagre da atualidade se chama novo nascimento. Até porque eu já vi de tudo aqui, ó. Às vezes a pessoa fala: se eu visse com os meus olhos eu acreditaria. Não, mentira. A fé é uma decisão que a pessoa toma. Eu vou ser uma pessoa de fé, eu vou crer, eu vou obedecer, porque tem pessoas que ele diz assim: se eu ver com os meus olhos, desculpa, não é verdade, eu já vi de tudo aqui. Eu já vi de tudo. Eu me lembro de um senhor que ele entrou por aquela porta carregado em estado terminal de câncer. Não bebia nem água mais. Nem água parava no estômago dele mais. Colocaram ele aqui na frente, deram a ele poucos dias de vida. Trouxeram ele de Jales, colocaram ele aqui para participar da reunião. Ele estava desenganado, não comia mais nada, não bebia mais nada, nem água parava no seu estômago. Eu orei por aquele homem, eu fiz uma oração de fé por aquele homem, determinei a cura daquele homem e determinei que a partir daquele dia, aquele câncer retrocedesse e um dia seria melhor do que o outro seria melhor do que o outro e ele seria completamente curado. Passaram algumas semanas, o mesmo homem entrou por aquela porta andando. Passar por algumas semanas, outras semanas, aquele mesmo homem entrou por aquela porta andando normalmente, já estava dirigindo o caminhão e já estava comendo churrasco.
curado. O que ele fez com a saúde dele? Voltou a fazer as mesmas coisas que ele fazia antes. Pouco tempo depois chegou, estava enchendo a cara de cachaça novamente, agredindo a sua mulher. Não tinha força nem para andar, mas ele teve força, passar alguns dias, ele teve força para agredir a mulher. Amém? Eu pergunto para você, uma pessoa que teve uma experiência tão incrível na vida dela, não era para viver uma fé completamente diferente? Sim ou não? A pessoa que teve uma experiência tão sobrenatural na vida dela, não era para que ela, a partir daquele momento, eu estou tendo uma segunda chance, eu quero viver uma nova vida, eu vou viver diferente? Não. Por isso que eu digo, o maior milagre hoje é a conversão, não é nenhum tipo de alarido que você vê por aí, milagre daqui, milagre dali. Eu me lembro, e ele voltou, estaca zero, aí nunca mais vi na igreja, já não vinha mais, desapareceu. Eu me lembro de uma situação, eu não sei quem vai lembrar disso, dos mais antigos. Eu me lembro de uma mãe que trouxe um filho com câncer na língua. O câncer tomou a língua do garoto. Quando ele colocou aquela língua para fora, eu falei, deixa eu ver. Que ele colocou para fora, eu chorei. Porque eu estava com meu filho naquela idade. Meu filho estava naquela idade, na idade daquele menino. E eu me lembro como se fosse hoje. Eu me emocionei tanto com a situação daquele garoto, que eu fiz uma oração e eu disse assim, aqui ó. Eu disse assim, nunca mais você vai me ver no altar se Jesus não curar esse garoto. Eu não subo mais aqui no altar se Jesus não curar esse garoto. E eu fiz uma oração por ele, e determinei que aquele câncer desaparecesse da língua dele. Que ele fosse curado daquele câncer. A língua dele era morta. Se ele cortasse, se ele batesse a boca e cortasse a língua, ele não percebia. Quando a mãe dele via, ele estava todo ensanguentado. E aquele garoto foi curado. Teve a sua língua curada. E eu te pergunto, a mãe infirmou? Foi o suficiente para a partir daquele momento ela dizer assim, não, eu quero a partir de agora, enquanto eu viver, eu vou seguir e servir ao Senhor? Não. Permaneceu um tempo e depois voltou para o mundo e continuou vivendo a vida do jeito que era antes. Então não é esses tipos de milagres que as pessoas já, se eu vir, não, nem a própria pessoa que vive. Milagre é aquilo que acontece dentro da pessoa, a conversão. Eu não largo de Jesus por nada, eu quero viver uma vida segundo a palavra, eu quero seguir a palavra do Senhor. Se está bom, louvado seja Deus, obrigado Senhor. Se as coisas não estão acontecendo como eu gostaria, louvado seja o Senhor, obrigado Senhor, minha vida está nas tuas mãos, está tudo na sua, eu confio no Senhor. Eu não sei o que o Senhor está fazendo, mas eu confio no Senhor. Eu não te deixo, eu não te largo por nada. Esse é o verdadeiro milagre. Amém? Porque no tempo de Jesus curou muitos, mas muitos, mesmo sendo curados, perderam a sua salvação. No tempo de Jesus. Tem alguém que lembra dessa história desse garoto aqui ou não? Estava aqui no dia? Estava? Vocês estavam aqui no dia dessa reunião? Estava? Então você vai lembrar, eu fiz mesmo de fé, eu falei, eu nunca mais subo no altar se esse menino não for curado. Mas fiz em lágrima, porque eu me comovi com aquela situação, o meu filho estava naquela idade. Depois, uma outra senhora com 38 tumor do reto à garganta, desenganada, no hospital, pediu a visita no hospital porque viu o programa da igreja, a igreja foi lá, ungiu aquela mulher, orou por aquela mulher,
Aquela mulher saiu do hospital, estava desenganada, foi mandada embora para casa para morrer. Aquela mulher veio para a igreja. Eu me lembro um dia que trouxeram essa mulher para falar comigo. Essa mulher subiu até a minha sala, demorou porque tinha escada, subiu muito lentamente. Quando aquela mulher chegou na minha sala, quando eu fui fazer uma oração por aquela mulher, manifestou um demônio no corpo daquela mulher, extremamente agressivo, chegou a me assustar na hora, porque a mulher não tinha força para andar. E quando o espírito tomou conta do corpo dela, a mulher jogou eu não esperava, jogou os computadores para o chão, jogou tudo para o chão, e foi aquela surpresa. E aquele demônio, aí você vai a fundo, né? Fomos a fundo. A mãe dela tinha morrido há poucos meses atrás. A mãe dela tinha morrido com o mesmo problema. A mãe dela tinha morrido com vários tumores do reto à garganta. O tumor explodiu no intestino e ela morreu de uma forma horrível. A mãe morreu, a filha caiu enferma. E quando essa mulher manifestou na minha sala, eu repreendi aquele demônio da vida dela, repreendi aquele espírito de enfermidade da vida dela. Aquela mulher saiu, ela chegou de uma maneira, ela desceu de outra, firmou na igreja, esteve na igreja curada, todo mundo viu ela, todo mundo viu esse testemunho. Cadê ela? Aonde ela está? Então não é milagre que converte uma pessoa, é decisão. Não é a pessoa ser Tomé e dizer, se eu vi isso com os meus olhos. Não, é decisão. É decisão, e decisão inteligente. É decisão e decisão inteligente. Eu quero seguir a palavra, eu quero viver uma vida com Deus. Eu sou inteligente para refletir sobre a minha vida. Tudo que eu tenho feito não tem fluído, não tem dado certo. Eu não tenho paz, eu não tenho alegria, eu não tenho felicidade, eu tenho perdido tudo. Então eu quero seguir uma vida diferente, eu quero seguir a minha vida na direção de Deus. É inteligente, é decisão. Ser cristão é decisão. Ser uma pessoa de fé é decisão. Ser um incrédulo é decisão, é escolha. Se você quiser ser incrédulo, você vai ser a vida toda, e ninguém vai mudar isso dentro de você. Vou repetir: se você quiser ser incrédulo, você será a vida toda até a morte, e ninguém vai mudar isso dentro de você. Mas se você quiser ser uma pessoa crédula, se você quer ser uma pessoa de fé, você será. E aquilo que você não pode fazer, Deus vai fazer. Aquilo que você não consegue fazer, Deus vai fazer, mas você toma a decisão. Porque quem não quiser ser convencido pela palavra não será. Ou será da pior forma possível. Qual seria? Fundo de poço. Que o fundo de poço a gente não tem para onde correr, não tem para onde olhar, não tem aonde se agarrar. É verdade ou não é? Sim ou não? Fundo de poço não tem para onde correr. Você não corre para lá, você não corre para lá, você está no fundo do poço. Você só tem um lugar para olhar. Para onde? E é o único que pode te tirar de lá. É o Senhor. Jesus disse assim a Nicodemos: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Repita comigo: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. É confuso isso ou não? Se for, eu te explico rapidamente. O que é nascido da carne está aí, está aqui. O homem nascido da carne, gerado, fruto de um relacionamento do meu pai com a minha mãe.
nasceu o Maurílio. O nascido da carne, ele se parece fisicamente, no meu caso, com meu pai. Fisicamente. O nascido da carne tem características da personalidade, do temperamento. Algumas coisas que puxei para minha mãe, outras coisas puxei para o meu pai. O nascido da carne. Então está aqui. Costumes, hábitos, personalidade, temperamento do nascido da carne. Quando nascemos de novo, e quando nascemos do Espírito, que é o segundo maior milagre da tua vida, o primeiro foi o teu nascimento. Quando você nasceu, você já é fruto de um milagre. Foi o primeiro milagre, o milagre da vida. Amém? O segundo grande milagre, que é o mais importante, é o novo nascimento. É um novo, Jesus disse um novo nascimento. É nascer de novo, mas agora gerado por quem? Por um homem, por uma mulher? Não, gerado pelo Espírito. Gerado pelo Espírito. Quem vai dar à luz a um novo homem? O Espírito. E quando a pessoa, ele nasce de novo, ele nasce do Espírito, opa, então muda muita coisa? Então a pessoa passa a se parecer com seu pai espiritual. Características da natureza, da personalidade, do temperamento, do caráter, de quem? De Deus. De Deus. O velho homem age como pai biológico. O nascido de novo, age como pai espiritual. Entendeu? O nascido de novo, ele tem uma outra personalidade. O nascido de novo tem uma outra mentalidade. O nascido de novo, aquele que foi gerado pelo Espírito, ele tem a natureza, o caráter, a personalidade, a maneira de pensar do seu pai espiritual, ou seja, de Deus. É forte isso, não é? Sim ou não? Por isso que nós devemos buscar o milagre do novo nascimento. Eu quero ser uma nova criatura, um nascido de novo. Eu quero ser um nascido de novo. Eu quero ser gerado pelo Espírito. Jesus falou isso para esse homem, ele ficou encantado. Jesus falou isso para Nicodemo, era um líder religioso e não conhecia. E Jesus estava dizendo para um líder religioso: e quer que eu te falo mais? Todas as promessas, todas as mais de 8.000 promessas contidas aqui, elas são para o nascido de novo. Não é para a velha criatura, é para o nascido de novo. Por isso que temos que nascer de novo. Amém? Estar na igreja não é sinônimo de novo nascimento. Frequentar a igreja ou ser evangélico, o inferno está lotado e estará cada dia mais lotado do chamado evangélico ou cristão. Verdade, bicho, verdade. Porque não quer dizer que a pessoa, porque ele frequenta uma igreja evangélica, ele é um nascido de novo. Nascido de novo é nova criatura. Nascido de novo é nova personalidade e novo caráter. Esse nasceu.
esse está vivendo o novo, o segundo maior milagre da sua vida. E coloque isso dentro de você. Ser uma pessoa de fé, ser um cristão, é decisão. Porque como eu disse a você e dei exemplos aqui, como tem inúmeros exemplos do tempo de Jesus, milagres extraordinários muitos viveram, e não mudou nada na vida deles. Não mudou nada. Até uma história bastante conhecida de todos. Quantos leprosos o Senhor curou? Quantos? Quantos voltaram? Um. Poxa, o leproso vivia uma vida terrível. O leproso era excluído. O leproso vivia fora da cidade. O leproso não podia aproximar-se de um sacerdote, não tinha comunhão, não podia estar no templo. Era uma vida desgraçada. Não era para que esses leprosos, após a sua cura, dissesse: eu não largo, eu vou seguir esse Jesus até a morte. Seguiu? Não. Um só voltou. Um só. Então quero mostrar a você que conversão é decisão. Se a pessoa não tomar essa decisão, nenhum milagre, nenhuma experiência. Tem gente que fala assim da boca para fora: ah, se isso acontecesse na minha vida, desculpa, não é verdade. Não é verdade. É a decisão que a gente toma. Eu quero o Senhor, eu quero seguir o Senhor, eu quero seguir a Tua palavra, eu quero ser um nascido de novo, Senhor. Eu quero. O Senhor tem me abençoado muito, muito obrigado, Senhor. Quero permanecer fiel cada vez mais. Estou no deserto, estou passando por momentos difíceis. Senhor, eu te amo mesmo assim. Não sei, não entendo o que está acontecendo, mas confio no Senhor e sei que vou passar. Me dê a tua direção, abra minha mente, o meu entendimento, me dê visão, me ajude a vencer o que eu preciso vencer, o que o Senhor quer que eu vença. Mas eu não largo do Senhor por nada. Nós vivemos um cristianismo que é um cristianismo de interesses. Se o Senhor não fizer aquilo que eu estou pedindo, então não vou estar com o Senhor mais. Simplesmente interesses. Isso não é um relacionamento de lealdade e de fidelidade. E não é assim que nós somos abençoados. Nós somos abençoados. É como um casamento. É na alegria e na tristeza. É na prosperidade ou na adversidade. Não é assim? Sim ou não? É como um casamento. É como um casamento. É na saúde e na doença. É em qualquer circunstância. Amém? E às vezes fazemos esse juramento no casamento e esquecemos dele. Mas com Deus não dá para se esquecer, não. Com Deus não dá, não. A pessoa pode até fazer com o homem, com Deus não dá, não. É fidelidade, é compromisso. É um relacionamento realmente de amor. Amém? É necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo. Fique em pé, por favor. Coloque a mão no seu coração. Feche os seus olhos. Não basta a pessoas que há aqueles que não convidaram Jesus para entrar no barco e a pesca está frustrada, fracassada, dia após dia. Há outros que até convidaram Jesus para entrar no barco, só que não segue
a palavra do Senhor. Tem sua própria maneira de pensar, tem sua própria maneira de agir. Não tem seguido a palavra. Quando o Senhor diz: olha, eu quero que você vá onde as águas são mais profundas, eu quero que você se aprofunde. Então tem aqueles que dizem: do que vai adiantar? O que vai mudar se eu fizer isso? Vai mudar tudo. Vai mudar tudo. Porque o que você não vê, Deus vê. O que você não pode, Ele pode. O que você não sabe, Ele sabe. O poder que falta em você sobra nele. Muda tudo. Tem aqueles que até estão na igreja, mas não nasceram de novo. Não nasceram de novo. Por que essas situações que eu citei, mesmo as pessoas vivendo experiências tão grandes, não se firmaram nos caminhos do Senhor? Porque não nasceram de novo, continuaram como velhas criaturas. Exatamente por isso. Elas só queriam o milagre, mais nada. Alcançaram um milagre, sabendo que o milagre não permanece. O milagre não permanece. O que é a bênção sem o abençoador? Responda você. O que é a bênção sem o abençoador? Absolutamente nada. Ela não se estabelece, ela não permanece. Busque de Deus. Eu quero nascer de novo. Eu quero ser um nascido de novo. Eu quero ser uma nova criatura. Eu não quero ser um velho homem, continuar sendo o velho homem. Eu não quero eu não quero ver uma coisa maravilhosa, extraordinária. Eu quero ter uma vida de experiências extraordinárias. Porque Moisés poderia ter visto aquela coisa maravilhosa e nunca mais ter visto mais nenhuma, se ele não seguisse a direção que Jesus estava dando. Teria parado por ali. É o que aconteceu na vida de tantas pessoas. Viu uma e nunca mais viu nada. Peça a Deus: eu quero nascer de novo. Eu quero ser gerado pelo Espírito. Eu não quero me parecer com meu pai biológico, com a minha mãe biológica. Eu quero me parecer com o Senhor. Eu quero esse milagre na minha vida. Eu preciso. Com seus olhos fechados, esse é o momento seu com Deus.